Bom, eu estudo o comportamento das gerações Z e Alpha desde que surgiram. Eu falo coisas há muito tempo e me chamavam de louco, porque eu previa assim, olha, a geração Z é a primeira geração que veio a bordo da internet. Então quando ela chegou no mundo já era diferente. Eu gosto de fazer assim um gesto. O século XX era vertical, o século XXI horizontal, e a gente costuma julgar a geração Z com o padrão vertical do século XX, e hoje nós vivemos uma outra dinâmica. Então, a minha palestra é cheia de provocações e eu falo exatamente sobre isso. E não tem época melhor. Eu procuro tentar sensibilizar os dois lados. Os mais velhos parar de criticar tanto a geração Z e tentar entendê-la, e a geração Z também parar de cancelar tanto os mais velhos e tentar entender por que eles são assim. Então, o resumo da minha palestra é: a gente vai ter que se entender. Eu também dei um panorama das gerações, só a título de curiosidade. Lá na primeira metade do século XX, geração era um quarto de século, era 25 anos. Na segunda metade do século XX, as gerações já começaram a diminuir, 15 anos. Na virada desse século, em 10 anos, muda muito. Às vezes são irmãos, né? O pai já tem um irmão, uma irmã, temporão, como se fala, né? E já são de gerações diferentes. Eu acho que nós já chegamos a 5 anos. E eu tenho uma previsão que eu gosto de fazer essas. Daqui a pouco vai tudo se misturar, porque cada 2 anos ou cada ano vai ter uma outra geração. E eu acho que a gente vai se reagrupar lá na frente, muito mais uma questão de mentalidade do que propriamente de idade. É que eu também digo assim, não precisa mais dizer 2024, lá em 2026. Pode dizer 24, 26, nós já estamos na terceira década desse século. Até quando a gente se refere a coisas do passado, o Romário jogou na Copa de 94, minha mãe nasceu em 71, né? As pessoas falam essas coisas. Então eu digo, vamos falar 24, 29, e aí eu aproveito para dizer assim, faz 14 anos que colocaram o 9 na frente de todos os números do celular. Então, o meu é 981444314. Não precisa dizer 981444314. E quando tem 999 é pior, cara. Diz 9 e aí toda a plateia morre de rir, porque é certo. A primeira vez que você for falar o número ou ouvir alguém dizendo 9, você vai lembrar de mim. Tem outros cacuetes dessa geração passada? Sim, eu não deu tempo de provocar, eu provoco muitos milênios, né? Mas não deu tempo de provocar. Mas eu digo, milênio quando vê uma coisa legal faz assim, né? Um coraçãozinho. Isso já passou, agora é aquele coração dos dorama lá, ou esse que é mais complexo, né? Eu não consigo. Não, e é muito legal. Eu gosto de fazer esse tipo, sabe o quê? Esse tipo de provocação torna a palestra menos profissional e mais bate-papo e mesa de bar. E é essa vibe que eu acho que as pessoas procuram hoje. Eu gosto de dizer que nós estamos num fosso, né, entre as gerações. Esse fosso está aumentando. Só que a gente não está prestando atenção que lá por 30, 32, ou seja, menos de 10 anos, nós teremos 7 gerações trabalhando juntas. Porque, por exemplo, eu sou baby boomer, no final dos baby boomers, mas assim, eu não vou parar de trabalhar daqui 10, 20 anos. Então assim, eu vou ser um senhor de quase 80, trabalhando com gente de 20, e vão ter 7 gerações. Então a gente vai ter que se entender no melhor sentido da expressão, porque assim, tem coisas boas em todas as gerações. Todas podem ensinar coisas para as outras. Isso é uma novidade, porque no passado só os velhos ensinavam os jovens. Hoje tem muita coisa que os jovens podem ensinar. E os velhos, obviamente, têm mais experiência. Então essa troca não é só necessária do ponto de vista de integração, mas é para evitar a gente passar a viver em Mad Max, sabe? Viver em guerra dentro de casa, viver em guerra na sala de aula, viver em guerra no ambiente de trabalho. Então, a gente vai ter que se entender, é quase como um chamamento, porque todo mundo vai ter que se entender. Porém, e respondendo, quem é que tem que iniciar esse diálogo? Quem tem mais vivência, mais experiência e mais maturidade, que são as pessoas mais velhas. E aí eu volto a fazer o gesto. As pessoas mais velhas acham que estão aqui, lá em cima, porque o mundo era vertical quando eu era jovem, eu olhava para o pessoal mais velho. Só que hoje o mundo é horizontal. E a pessoa acha que ela não tem que iniciar diálogo nenhum, porque os velhos nunca falaram com ela. Mas é assim, nós, os mais maduros e vividos, é que temos que iniciar o diálogo. Porque senão esse diálogo não vai acontecer. Talvez eu seja cancelado, que eu vou dizer, mas a geração Z
fala muito de coisas lindas, de sustentabilidade, diversidade, inclusão, mas é uma geração que cancela com uma rapidez, chega a ser ditatorial, para de ouvir o resto que a pessoa tem de coisas boas para falar, porque a pessoa teve um deslize na questão étnica ou de diversidade ou de sustentabilidade e ela não ouve mais nada. Isso é típico dos velhos do passado que diante de uma mudança muito drástica faziam assim, ó, blá blá blá, não quero saber. Os velhos eram assim. E eu tô vendo jovens assim, por isso que eu digo que hoje tem jovem velho e é muito ruim ser jovem velho. Foi uma coisa muito bonita, às vezes eu me emociono porque eu sou um gaúcho muito fajuto, assim, eu sou um gaúcho que não cultua tradições, então eu sempre digo, eu brinco assim, eu sou gaúcho, mas não sou praticante, porque assim, como eu viajo o Brasil todo, o tempo todo, e eu já vivi em muitos lugares, inclusive fora, mas no Brasil, eu não tenho esse vínculo, assim como naturalmente os gaúchos têm. E teve uma tragédia no Rio Grande do Sul esse ano, sabe? Uma tragédia. E eu, por questões profissionais, eu tive que sair de Porto Alegre no segundo dia da enchente, senão eu não ia trabalhar. Eu fiquei 25 dias fora, depois eu voltava, ficava 2 dias, ficava mais 20 dias fora. E a coisa mais linda que eu vi neste ano foi que os brasileiros chamam os gaúchos de nossos irmãos gaúchos. E eu digo para os gaúchos, a gente tem que ser os brasileiros do Rio Grande do Sul e não ser aquela coisa que nós somos. Então, eu aprendi isso, como os brasileiros foram legais, são solidários com os gaúchos. Isso foi uma hora aprendizado. A tendência para o ano que vem é as pessoas ficarem cada vez mais assustadas com a entrada da inteligência artificial em todos os campos. E não é nem que vai substituir o meu emprego, não. É simplesmente não se dá conta, ainda faz coisas repetitivas, mecânicas, que levam tempo. Era só passar para a inteligência artificial, que o que leva 2, 3 dias hoje, dá para ser feito em 5 minutos. Então essa para mim vai ser a grande descoberta do ano que vem. Posso fazer mais um comentário? Claro. Como é bom quando fazem perguntas boas. Meus parabéns. Não corta isso, tá? Não edita.